Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isto, por gentileza, me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, aonde o apóstolo se expressou da seguinte maneira: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Bom, se o Verbo é o próprio Deus, então quem na realidade, na essência, nós somos? Veja o que consta no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Como assim? Na essência, nós somos o próprio Verbo, o próprio Deus? Sim, veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Quando exatamente o Verbo se fez carne? Quando você nasceu. Sim, ali o Verbo havia assumido a natureza humana. Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Quando? Quando o Verbo se fez carne, ele assumiu a nossa natureza humana. Você acha que eu estou equivocado? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Paulo afirmou: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, o Espírito, que é o Verbo, habita em nós, porque nós somos o templo do Verbo. Então, sim, o Verbo se fez carne quando nós nascemos. Sim, lá estava o Espírito de Cristo assumindo a natureza humana, sofrendo através de nós, aguardando a ressurreição dos mortos, porque nós se encontramos mortos em nossos pecados. Quando nós ressurgirmos espiritualmente dentre os mortos, ali estará Cristo assumindo a sua natureza espiritual. A partir de então, não será mais nós que estaremos vivos, mas sim Cristo através de nós, porque desde o princípio sempre foi o Verbo de Deus. Repito, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio já era o Verbo. O Verbo já estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Desde o princípio, você sempre foi o próprio Verbo de Deus. O que acontecia é que você estava adormecido, dormindo o sono da morte, aguardando o verdadeiro despertar para possuir a mente de Cristo. Seria isso? Está dado o recado? Até o próximo vídeo, meus queridos amigos.